E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hemograma. Eu vou tentar explicar para vocês cada componente desse exame, que é o exame mais utilizado na prática clínica e um dos que os pacientes inclusive às vezes vão pro laboratório fazer mesmo sem pedido médico. E eu vou tentar explicar para vocês o que cada um desses componentes representam, né? O que eles significam, o que pode ser quando algum deles está aumentado ou está diminuído. Então eu vou tentar trazer um pouquinho disso aí para vocês. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo para aprender um pouco mais sobre hemograma. Meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está assistindo um vídeo do canal Cognição Ativa. Antes da gente continuar, não se esquece, se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações aí que é muito importante, assim você não perde nenhuma atualização do canal. Deixa o seu like e seu comentário ao final do vídeo, porque eles são muito importantes aqui pro canal também. E não esquece de mandar esse vídeo para alguma pessoa. Compartilha o link aí, porque a divulgação do meu trabalho é sempre muito útil e eu agradeço bastante a todos vocês. Bom pessoal, a gente tem aqui nessa imagem um hemograma, né? Um hemograma clássico ali, peguei esse hemograma do Google e a gente tem que saber uma coisa. O hemograma, ele tem três componentes. Ele possui o eritrograma, que é a porção do hemograma que vai avaliar os glóbulos vermelhos. Ele tem o leucograma, que é a parte do hemograma que vai avaliar os glóbulos brancos, e tem o plaquetograma, que é a parte do hemograma que vai avaliar as plaquetas, né? Aqui não tá escrito plaquetograma, mas ele é o plaquetograma. Então a gente tem que saber uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? Quando a gente fala hemograma, o hemograma ele já é completo. Normalmente quando algumas pessoas fazem o pedido de exame, pede hemograma completo. E eu me incluo nisso, porque eu já pedi uma vez em hospital hemograma e veio só o eritrograma. Ou eles me mandaram só eritrócitos e hemoglobina. Então não veio completo. Tá, mas enfim, isso é para pessoal da área da saúde que já ouviu esse termo. Pessoal, qualquer outra coisa que não é isso aqui que a gente tá falando, não é hemograma. Então muitas pessoas acham que hemograma é sinônimo de exame de sangue. Não, o hemograma é um dos tipos de exames de sangue que a gente faz. Isso é muito importante. Já ouvi gente falando, aluno de medicina, né, os alunos meus de faculdade, paciente, eu vou fazer um hemograma da tireoide. Não, você não vai fazer um hemograma da tireoide. Você vai fazer um exame de sangue onde você vai dosar os hormônios da tireoide. O hemograma é só isso aqui que a gente tá vendo na tela ali, né, do meu iPad que vocês estão projetando também, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho de cada um deles, pessoal. Quando a gente quer olhar o nosso hemograma, a gente sempre começa por algum lugar. Eu vou começar pelo nosso eritrograma, tá? No eritrograma, a gente vai ter três coisas iniciais que são importantes pra gente quando a gente quer avaliar como está a concentração de hemácia e hemoglobina. Como o nome já diz, são os eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, a hemoglobina e o hematócrito. Então, esses três componentes que eu até vou circular aqui para vocês, esses três componentes, pessoal, são importantes, porque quando esses componentes estão diminuídos, a gente normalmente está diante de uma anemia, e quando esses componentes estão aumentados, a gente costuma estar diante de uma policitemia. Eu não vou focar aqui em ficar falando o valor de cada um deles, porque os valores vocês já estão vendo aqui, né, os valores de referência, e os valores de referência na maioria das vezes vêm nos exames, então eu não vou ficar falando de tanto a tanto, é o normal, porque vocês já estão vendo ali na tela. Então, quando um desses três componentes vem diminuído, a gente está diante de uma anemia. Quando eles estão aumentados, a gente está diante de uma polistemia, né? Anemia é quando falta hemácia, falta hemoglobina, e polistemia é quando tem demais, tem muita hemácia, e isso prejudica também a circulação, porque o sangue fica mais viscoso, tá? Agora, quando a gente olha para o próximo componente, que é esse componente aqui, o VCM, pessoal, o VCM é o que a gente chama de volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio, ele mede o tamanho da hemácia. Quando a hemácia ela tá muito grande, o VCM vai estar aumentado. E isso significa uma macrocitose. A gente está diante de um quadro onde a hemácia está muito grande, certo? Então o VCM aparece aumentado. Por exemplo, na anemia megaloblástica, a hemácia ela tá aumentada. Pode aparecer isso por déficit de vitamina B12, pode ter algumas anemias por déficit de vitamina B9, onde a hemácia ela fica um pouco maior do que o normal. E o VCM, quando está menor, né, ele está diminuído, significa que o tamanho da hemácia está menorzinho também. E isso a gente chama de microcitose. Por isso, na faculdade, quando os médicos, né, o pessoal da área da saúde está estudando, eles aprendem as anemias microcíticas. E a gente descobre que é uma anemia microcítica olhando para o VCM. Se o VCM está diminuído, então é uma anemia microcítica. Agora, quando a gente vai para o nosso próximo componente, que é o HCM, a gente está diante da hemoglobina corpuscular média. A hemoglobina
hemoglobina corpuscular média, ela basicamente é a concentração média, na verdade concentração não, é a quantidade média de hemoglobina que temos dentro das hemácias, tá? Porque concentração a gente vai usar no próximo. Então, é a hemoglobina que está dentro das hemácias. E é essa aqui, é a HCM, que tinge a hemácia de vermelho. Ou seja, quando tem muito HCM, a hemácia está mais escura. Quando tem pouco HCM, né, tá diminuído, a hemácia está mais clara, ela tem pouca cor. Então, quando o HCM está elevado, a gente está diante de uma hipercromatose da célula. Então, a célula fica muito vermelha. Quando ela está diminuída, a gente tem uma hipocromatose, ou uma hipocromia celular, tá? Então, isso é muito importante, né? Uma hipocromia, uma hipercromia, certo? O que pode causar isso? Vamos falar para alguns dados ali para vocês. Então, o HCM, pessoal, quando está elevado, pode ser porque o paciente consome muita bebida alcoólica, pode ser diante de uma cirrose também, um paciente que tem uma hepatite tipo C, B também pode aparecer, na A é mais difícil aumentar, mas pode aumentar também, normalmente aumenta mais na B ou na hepatite C. Em casos onde o paciente tem câncer e faz tratamento com quimioterápicos, né, pode ter um aumento do HCM, e em 2 tipos de anemia também, na anemia perniciosa e na anemia megaloblástica. Agora, algumas causas que podem diminuir o HCM é quando o paciente ele tem alguma talassemia, que é uma doença sanguínea, ok? Ou se o paciente tem alguma anemia hereditária, como por exemplo nos casos onde o paciente sofre de esferocitose hereditária, que é uma doença que ele acabou pegando dos pais, por isso vem o nome hereditário. O próximo componente do nosso hemograma é esse componente aqui, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Aí sim, a gente já começa a medir a concentração da hemoglobina nas células, tá? A gente não fica só olhando na corzinha que ela aparece dentro da célula, a gente olha mesmo a concentração, o número de hemoglobinas que está presente dentro da hemácia. E também tem algumas causas que podem aumentar ou diminuir o CHCM. Nas causas que podem aumentar o CHCM, a gente pode estar diante de uma esferocitose, né? Então a esferocitose ela pode estar como causa de aumento do CHCM. Uma drepanocitose também é um dos motivos. E importante para você que está estudando o hemograma, esse C ali do nome do início, né, que significa concentração, ajuda você a lembrar uma das causas. Tem a doença da hemoglobina C, onde o paciente, ao invés de ter a hemoglobina adulta normal, ele possui uma hemoglobina chamada hemoglobina C, que é uma hemoglobina anormal. Então, também é uma das causas para o aumento do CHCM. E a diminuição do CHCM pode aparecer em alguns quadros onde o paciente sofre de doenças cancerígenas, né, hematológicas, como é o caso da leucemia. O paciente pode ter outro tipo de câncer, como o linfoma, mas também aparece em outras condições. Novamente, a talassemia aparece como uma das prováveis causas aqui para o CHCM estar diminuído. E em alguns casos também o hipotiroidismo é uma das causas para o CHCM vir diminuído. O hipotiroidismo é um quadro onde o paciente tem uma diminuição da produção de hormônios da tireoide. Bom, pessoal, e o leucograma? O leucograma, ele é a parte que mede os glóbulos brancos, as nossas células de defesa. E aqui é bem mais simples para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Leucócitos é o nome que a gente dá para todas as células de defesa do corpo. Então, todas as células brancas são leucócitos, ok? Então, a gente tem ali um valor de 8.700 que está falando resultado nesse exame. Quando o leucócito está aumentado, a gente chama de leucocitose, significa que tem alguma infecção e inflamação no nosso organismo. Quando os leucócitos estão muito diminuídos, abaixo da normal, significa que nossa imunidade pode estar suprimida. Então ela não está funcionando direito, não está conseguindo produzir glóbulos brancos. E isso é perigoso. Primeiro tipo de leucócito, primeiro tipo de glóbulo branco que a gente tem aqui são os neutrófilos. E os neutrófilos aqui eles estão divididos em metamielócitos, bastonetes e segmentados. Pessoal, os metamielócitos e os bastonetes são os neutrófilos mais novos, tá? Os metamielócitos são os mais novos de todos, eles vêm antes dos bastonetes e eles não deveriam estar no sangue periférico, tá? Eles deveriam ficar guardados lá na medula óssea, que é o lugar que a gente produz glóbulos brancos também, e eles não deveriam sair até estarem prontos. Se eles aumentam, né, se eles começam a aparecer no sangue, significa que nossa medula óssea tá trabalhando de uma forma errônea, né? Ela tá liberando quando não devia,
principalmente os metamielócitos. Então, se os metamielócitos aumentam, significa que ela tá liberando célula que não deveria, então pode ter um probleminha lá na medula óssea, e aí a gente tem que fazer alguns exames para estudar a medula óssea. Já os bastonetes, quando eles estão aumentados, significa que nós temos alguma infecção que é muito recente e tá muito forte. Então já tá combatendo, né? Nós já temos uma infecção sendo combatida pelos neutrófilos velhos, que são esses aqui chamados de segmentados, tá? E os segmentados precisam de ajuda. Então eles vão chamar soldados novos lá, que estão lá sendo, né, formados ainda, que são os bastonetes. Então os neutrófilos em bastonetes acabam saindo da medula óssea para combater essa infecção muito nova. Então é um dado importante que a gente tem que levar em consideração também quando eles aparecem. Agora, quando a gente está diante de eosinófilos, pessoal, os eosinófilos, vocês estão vendo aqui que eles têm que representar, eles estão aqui com 3%, mas eles representam de 0 a 4% de todos os glóbulos brancos. Tem que lembrar que os neutrófilos são o maior número de glóbulos brancos que tem que aparecer no seu hemograma. Então, pessoal, voltando aqui para os eosinófilos, essas células, elas representam duas coisas importantes no nosso corpo: alergia e infecção parasitária. Quando elas aumentam, ou é porque o paciente está diante de uma alergia muito importante, ou é porque o paciente está diante de uma infecção por parasitas. Ela pode aumentar em outras condições. Por exemplo, tem uma síndrome chamada síndrome de Loffer, que é uma pneumonia eosinofílica, né? Então tem uma doença respiratória infecciosa, que na verdade ela tem um componente infeccioso, mas o principal é que o paciente tem uma liberação imensa de eosinófilos no sangue e isso acaba causando uma pneumonia, tá? Então ela tem umas condições específicas. Mas no geral, nós temos uma eosinofilia, que é o aumento de eosinófilos por infecção parasitária e por alergias, ok? Aqui só vai te dizer isso, ele não vai te dizer alergia ao quê. Então, para você estudar o tipo de alergia, qual é a alergia, você tem que fazer outro tipo de exame, ok? Não é, ele só vai te dizer é alergia, não é alergia só, não vai falar ao quê. E os basófilos? Bom, os basófilos, pessoal, eles também estão um pouquinho relacionados com alergia, eles têm aumento em alguns quadros. Por exemplo, os basófilos aumentam em quadro de insuficiência renal, eles aumentam em quadro de asma, em quadro de rinite, em quadro de sinusite. Então tem alguns quadros que estão relacionados à alergia, como rinite e sinusite, e asma também, que é um componente alérgico importante, mas tem outro quadro como a insuficiência renal, que não é um quadro alérgico, mas que a gente vê o componente basofílico aumentando no sangue também. E aqui nós temos os linfócitos, né? Os linfócitos, pessoal, são células que elas aumentam em algumas condições. Quando nós estamos diante de uma infecção viral, os linfócitos aumentam bastante. Então os linfócitos, eles são muito importantes em quadros de infecção viral. E eles também aumentam muito quando nós estamos produzindo anticorpos, porque os linfócitos são as células responsáveis de produção de anticorpos aqui no nosso organismo. Eu já falei no canal sobre os tipos de linfócitos que nós temos e como eles trabalham na nossa imunidade. Eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima, caso você queira aprender e relembrar um pouquinho sobre imunologia. E agora nós temos os monócitos, né? Os monócitos são células muito importantes para combater tanto parasitas quanto bactérias. Eles gostam de fagocitar células que são agressivas para o nosso corpo. Só que os monócitos, eles aumentam e depois eles vão reduzindo no organismo, porque esses monócitos, eles costumam se transformar em outra célula chamada macrófago. E eles fazem isso porque o macrófago é muito mais poderoso. É como você assistir Dragon Ball e os monócitos representam o Goku e os macrófagos representam o Goku no Super Saiyajin 2. Ele fica muito mais poderoso nessa forma. E eu explico isso com números exatos para vocês entenderem. O monócito, ele consegue fagocitar 10 bactérias em um tecido infeccionado. Ele vai lá e come 10 bactérias. Só que se ele se transformasse em macrófago, ele ia conseguir comer 100 bactérias. Então ele ficou muito mais poderoso e ele aguenta uma carga bacteriana muito maior dentro dele. Por isso é legal o monócito se transformar em macrófago. E pra gente finalizar, nós temos aqui as plaquetas. As plaquetas são pequenos fragmentos celulares que têm a função de evitar a hemorragia, né? Evitar que a gente fique sangrando muito. Elas podem aumentar em algumas condições onde o paciente tem uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica no organismo, que é quando ele começa a produzir muita plaqueta e começa a agregar muito. Só que em algumas condições de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, as plaquetas caem bastante e é mais frequente de ver isso, as plaquetas caindo muito, porque o corpo consome muita plaqueta formando trombo nessa síndrome de resposta inflamatória, e aí na hora de consumir plaquetas, as plaquetas vão caindo e aparece essa diminuição de plaqueta. Então, em condições onde o paciente tem maior risco de formar trombo, né, formar trombose, as plaquetas podem aumentar. Então, paciente que tem maior risco de trombose, plaquetas aumentadas. Paciente que tem maior risco de hemorragia, as plaquetas podem estar diminuídas, tá? Tem algumas doenças, inclusive eu já falei aqui no vídeo de manchas roxas, o pessoal gostou bastante na época que eu lancei o vídeo, vou deixar um card ali em cima também. Nós temos algumas doenças, como púrpura
púrpuras trombocitopênicas, né? Elas gostam de consumir plaqueta e a plaqueta cai. Tem uma chamada púrpura trombocitopênica trombótica. É uma doença onde o corpo começa a formar trombo sem parar, né? Agregado plaquetário sem parar. E aí isso fecha vaso, causa dor. E depois, por falta de plaqueta, porque consumiu muito, acaba causando hemorragias, tá? Então, plaqueta é um dado importante que a gente tem que levar em consideração. Lembrando que ali fala que o nível menor de plaqueta é até 150 mil, mas é difícil de aparecer hemorragias importantes por falta de plaqueta até um valor de 100 mil de plaquetas aproximadamente. Quando nós estamos diante de um aumento exagerado de plaquetas, a gente chama de trombocitose. Quando a gente está diante de uma diminuição da plaqueta, a gente chama de trombocitopenia, certo? E eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre hemograma pra vocês. O que vocês acharam do vídeo? Se vocês gostaram, deixa o seu like ali embaixo. Me diz o que você achou desse vídeo explicando um pouquinho sobre o hemograma. Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça que conhecimento é poder. Deixa o seu like, comenta e compartilha. Tchau!